A lâmina de Antares encosta no pescoço de Jinwoo. Arrependa-se. E ele responde: você é quem deveria. A fúria de Kamish voa, mas é bloqueada. Então a virada. Sombras irrompem do corpo de Jinwoo. Berion e Grisbero e os demais imobilizam o rei dos dragões, enquanto o monarca das sombras concentra um golpe que carrega o peso do pai, de Ashborn e do próprio destino, e rasga Antares. O céu se parte, os governantes descem, cravam lanças no monarca derrotado. Antes de virar cinzas, Antares admite: nunca teve chance. Jinwoo pede o impossível, a taça da reencarnação. Vai sozinho para a fenda caçar todos os monarcas, reescrever o futuro. 27 anos lá dentro, 2 anos na Terra. Quando o buraco negro abre sobre Seol, ele volta, jovem, silencioso, com 10.000 sombras atrás dos passos, e um emissário celeste o recebe. A guerra terminou, para começar de novo do jeito dele. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes, e hoje trago para vocês o episódio 25 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 25, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. O monarca da destruição coloca sua espada no pescoço de Sun Jinwoo e diz: arrependa-se de sua escolha. Sung então responde: sou eu quem deveria estar falando isso. Vemos a adaga de Sun Jinwoo flutuando logo acima de Antares. Ela estava sendo controlada pelo toque do dominador. De repente, Sung salta para trás e a adaga atinge as costas de Antares. Nesse momento percebemos que aquela adaga, conhecida pelo nome Fúria de Kamish, não conseguiu atingir o corpo de Antares. O monarca da destruição cria uma espécie de barreira mágica em suas costas. Ele dizia: pensou que a adaga feita com a presa de um dragão poderia ferir o rei dos dragões? Não acha isso engraçado? Uma guerra entre a chama nascida da escuridão e a escuridão nascida da luz. Entretanto, parece que essa luta está chegando ao fim. Sung diz que isso realmente é verdade. Já estou vendo o fim dessa batalha. Antares pergunta se ele percebeu que resistir é inútil. E nesse momento Jinwoo avança com toda a velocidade. O rei dos dragões falava: isso mesmo, o exército da destruição nem mesmo precisa encontrar esse lugar, já que eu irei aumentar a moral deles com a sua cabeça, monarca tolo. Sung falava: o sol cria sombras mais escuras. Antares fica surpreso e de repente os soldados das sombras saem do corpo de Sun Jinwoo, Berion, Igris, Beru, Tank, Iron e os outros. Suas mãos seguram o corpo do monarca da destruição, que fica furioso. Seu idiota, vou lhes rasgar em pedaços e lhe dar para os dragões comerem. Irei lhe matar miseravelmente por resistir ao rei dos dragões até o fim. Nesse momento vemos um intenso brilho surgindo na mão de Sun Jinwoo. Ele estava invocando uma adaga extremamente poderosa. Naquele momento vemos que Sung carrega vários sentimentos nesse golpe. Esses eram os sentimentos de seu pai, Sung Yuan, que deu a vida para proteger seu filho. Os sentimentos de Ashborn, o antigo monarca das sombras, que foi traído 2 vezes por seus aliados, tanto pelos monarcas quanto pelos governantes. Isso resultou na morte de seu pai, o ser absoluto. E o mais importante, Sung carregava seus próprios sentimentos naquele ataque. Os sentimentos de uma criança que cresceu sem o pai devido àquela guerra e que nunca imaginou que se tornaria o maior caçador de todos os tempos. O ataque realizado com a adaga de seu pai, além de ser muito poderoso, carrega a vontade de todos que Sun Jinwoo respeita. Ele parte o corpo de Antares ao meio e diz: me pergunto se você pode ver sua própria morte. De repente vemos o céu se quebrando. Era como uma quebra de dungeon. Túneis luminosos se abrem no céu. Os governantes chegaram ali. Antares dizia: eu não estava esperando por isso, mas isso não deveria ser possível. Tenho certeza de que não vi um portal quando cheguei aqui. Uma quantidade monstruosa de energia seria necessária para conectar os 2 mundos. Então, como o exército dos governantes está aqui, seres celestiais com suas asas angelicais e lanças nas mãos cercam Antares, que perguntava: você estava planejando isso desde o começo? Distorcer o espaço com um choque entre 2 grandes poderes e trazer seus aliados de outro mundo para cá? Eu pensei que o motivo de você ter distraído o exército e me trazido até aqui era porque queria ter uma luta sem intromissões, mas não tem nenhum jeito de você ter se comunicado com os governantes. A transformação de Sun Jinwoo estava se desfazendo e ele responde que sim, havia um jeito. Ele poderia se comunicar utilizando os receptáculos dos governantes. Os humanos, para quem eles deram poder, ainda estão aqui. Sun Jinwoo se lembra de Thomas Andre e Liu Zigeng, os 2 caçadores mais fortes do mundo depois dele.
dele. Antares olha para o alto, ele havia se regenerado e diz: é mesmo, você usou os receptáculos deles para preparar um portal para cá. Você encontrou uma forma de vencer a guerra, mesmo se perdesse a batalha. Eu perdi completamente por só ter olhado para a batalha menor. Nesse momento Sung pergunta: foi você, não foi? O monarca das chamas brancas e o monarca das bestas. Foi você quem os mandou atacar o monarca das sombras. Antares pergunta se o monarca das chamas brancas disse isso para Sung. Nesse momento lembramos dos momentos finais de Baran. O monarca das chamas brancas confessa para Ashborn quem foi o mandante daquele ataque. Sung Jinwoo sorri e diz: Ashborn te mandou um abraço. O caçador mais forte do mundo mostra seu dedo do meio para o monarca da destruição. O rei dos dragões fica furioso. Com isso entendemos, não eram apenas Baran Hakan e os outros monarcas mais fracos que tinham medo do poder de Ashborn. O rei dos dragões Antares também tinha medo do poder que o monarca das sombras possui e por isso tentou eliminá-lo desde aquela época. Vendo que foi descoberto, Antares parte para o ataque. Ele chama Sung de desgraçado, porém antes que pudesse fazer alguma coisa, seu corpo acaba sendo perfurado por várias lanças. Os governantes atacam. Eles impedem Antares de matar Sung Jinwoo e olhando para cima o monarca avista alguém. Esse é o fragmento de luz mais brilhante, o líder dos governantes. Antes que seu corpo desapareça, Antares dizia: o mundo está coberto por uma luz tão brilhante e uma sombra tão escura. Desde o começo, eu não tinha nenhuma chance de vencer. Irei esperar o verdadeiro sono eterno, não no sono eterno que você criou. Vamos nos encontrar novamente. Sung Jinwoo sorri e responde: não se preocupe, vou te ver de novo em breve. O corpo de Antares se torna cinzas que desaparecem no ar e de repente o fragmento de luz mais brilhante desce dos céus e se aproxima de Sung Jinwoo. Ele dizia: você deu um fim à nossa guerra. Não sei como posso mostrar minha gratidão. Sung então responde: não sei se isso seria considerado mostrar uma gratidão, mas tenho um pedido. O fragmento de luz pergunta qual seria e Sung responde: é algo que só vocês podem fazer por mim. O fragmento de luz dizia: farei tudo o que esteja ao meu alcance para lhe ajudar. Sung então faz seu pedido: só mais uma vez. Posso usar a taça da reencarnação só mais uma vez. Os governantes ficam surpresos com aquele pedido e o fragmento de luz mais brilhante responde: você acabou de pedir para usar a taça da reencarnação para voltar no tempo. Jinwoo revela que é isso mesmo. O governante então diz: mesmo se voltar no tempo, usando a ferramenta de Deus, a consciência dos seres superiores continuará a mesma. Você ainda quer fazer isso, mesmo que os monarcas caídos voltem à vida com as memórias dessa vida intactas? Sung fala que é isso mesmo, e quando ele voltar no tempo, não quer que os governantes enviem ninguém para a Terra. Vou cuidar dos monarcas e dos exércitos deles sozinho, na fenda dimensional. O fragmento de luz pergunta se Sung estaria disposto a lutar essa guerra sozinho. Qual o motivo para fazer isso? Usamos a taça da reencarnação muitas vezes, mas esse foi o melhor resultado que tivemos. Jinwoo então avista a adaga de seu pai e diz: eu perdi muitas pessoas nessa batalha e quero trazê-las de volta. Um homem que salvou a todos, mas que agora quer retornar ao passado para tentar salvar os que não conseguiram sobreviver. Sung Jinwoo precisa fazer isso e o que o move é a lembrança de um herói, a lembrança de seu pai. Os governantes diziam: a durabilidade da taça da reencarnação está quase no fim. Se falhar dessa vez, não poderá voltar no tempo novamente. Se parar agora, ainda pode ser lembrado como o herói que impediu a invasão dos monarcas e será lembrado para sempre pelas pessoas. Entretanto, se voltar, ninguém irá se lembrar da batalha em que você lutou. Se perder, os fragmentos estarão esperando por você e mesmo se vencer, ninguém irá lhe parabenizar por isso. Ainda assim quer voltar no tempo? Sung Jinwoo fica pensativo. Ele acaba de receber uma sentença vinda do fragmento de luz mais brilhante. Se ele voltar no tempo e falhar, o exército celestial será o seu inimigo. Jinwoo sorri e nesse momento vemos as pessoas mais próximas dele. Sua mãe e irmã estavam vendo as notícias da guerra contra os monstros em casa. A caçadora de rank S, Tia Rain, lutava no campo de batalha, destruindo os monstros restantes. O presidente da associação de caçadores, Wo Jin-chul, estava contando com Sung Jinwoo. Seu melhor amigo, Yo Jin-ho, atendia os telefonemas que chegavam na guilda Ajin. Mesmo nesse momento de crise, ele não abandonou a empresa que abriu com seu amigo. Sung então decide: eu vou voltar no tempo. O fragmento de luz falava: então você não quer salvar apenas uma parte do mundo, mas ele por completo, com suas próprias mãos.
Sua determinação de carregar tudo nas costas me lembra Ashborn, seu antecessor. O sol ilumina aquele lugar e vemos a densa sombra de Sun Jin-woo. Dentro daquela sombra, milhares de soldados esperam o comando de seu senhor. O fragmento de luz mais brilhante se aproxima. Ele diz que entende e deseja boa sorte. Sung então diz: espere. O que acontece com os soldados das sombras que não existiam antes? O governante então responde: os seres que se sobrepõem com o passado irão perecer, mas os seres que não irão ficar. Sun Jin-woo sorri. Ele entendeu agora. Agora está pronto. Vemos a taça da reencarnação flutuando sobre a mão do governante, que diz que a sua coragem salve o mundo. Uma grande luz é emitida daquele objeto místico. Sun Jin-woo e os governantes presenciam esse momento. A grande luz toma conta daquele lugar e se estende pelo planeta. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. A taça da reencarnação foi ativada pelos governantes. Sun Jin-woo irá voltar para o passado para mudar a história e salvar todas as pessoas da Terra. Ele pretende derrotar todos os monarcas antes deles irem para o planeta Terra. Uma forte luz é emitida daquele artefato e começa a tomar conta de todo o planeta. Vemos Yo Jin-ho no escritório da guilda Ajin, mas de repente a luz toma conta daquele lugar. Vemos também a irmã de Jin-woo e sua mãe observando da janela aquela intensa luz que se aproximava. O presidente Oh Jin-chul também se surpreende com aquele acontecimento. No campo de batalha, vemos os caçadores mais fortes do mundo. O caçador mais forte da China, Liu Zigeng, observava o grande clarão. Thomas Andre, que é o caçador mais forte dos Estados Unidos, segurava um monstro em uma das mãos e também percebe aquela forte luz chegando até ele. Os caçadores de Rank S da Coreia, sendo Baek e Choi Jong-in, também se surpreendem. E no meio daquela guerra, a caçadora de Rank S, Cha Ha-in, segurava sua espada. Ela olha para o céu e de repente percebe que algo irá mudar. Aquela luz de repente desaparece. Vemos o prédio onde Sun Jin-woo e sua família moravam. De repente sua mãe dizia: Jin-ah, pode acordar seu irmão para mim. A garota obedece àquela ordem, rapidamente abre o quarto de seu irmão. Porém Jin-ah agora era uma criança. A pequena garotinha chama por seu irmão mais velho. Porém ela percebe que Sung já estava acordado. Ele se vira e percebemos que agora Sun Jin-woo é apenas um menino. Ele sorri e dizia em pensamentos: Jin-ah acabou de escovar os dentes. Sinto o cheiro de carne sendo cozida e o som de cortes. E o meu quarto está cheirando a perfume. Sung sai de seu quarto. Ele se depara com uma cena familiar. Sua mãe cozinhando, Jin-ah correndo pela sala e seu pai lendo o jornal. Jin-woo olha para Sung e o Hwan e surpreso dizia: pai? E o Hwan sorrindo responde: pai? Não quis dizer papai. Sung não consegue conter as lágrimas que escorrem por seu rosto. Foi por esse momento que ele voltou ao passado. Seu grande herói, o seu pai, está de volta. E o Hwan pergunta por que Sun Jin-woo está chorando. E o garoto responde: eu acho que eu tive um pesadelo. Em pensamento, Jin-woo dizia: sim, meu pesadelo terminou. Meu pesadelo acabou e agora estou com minha irmãzinha. Minha mãe está saudável e meu pai não desapareceu. Ganhei a última chance de consertar tudo. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Agora posso reescrever o futuro, mas só um pouco. Posso aproveitar só mais um pouco dessa paz que estou sentindo. Sun Jin-woo vai para a escola. Ele reencontra seus amigos de infância. Essa era sua recompensa. Ele se diverte por alguns dias, joga com seus amigos e sorri bastante. Mas em pensamentos ele dizia: eu já sei que por trás desse céu estão os monarcas, preparando portais gigantes para nos atacar agora mesmo. Mas só um pouco mais. Se esse tempo que estou aproveitando não vai machucar ninguém, então quero ficar aqui e aproveitar isso apenas por mais um dia. Ao limpar o quarto de Sun Jin-woo, sua mãe acha um bilhete. Ela fica surpresa. Naquele papel estava escrito: vou voltar depois de acabar o que eu preciso fazer. De repente, dentro de uma dungeon, vemos um monstro perdendo sua cabeça. Quem estava lutando era Bero, a formiga das sombras mais poderosa de Sun Jin-woo. Do outro lado, sentado em frente de uma pilha de cadáveres de monstros, vemos Berion, que é a sombra mais poderosa do exército de Sung. Aquele era um outro mundo para onde Sun Jin-woo foi. Ele começou a caçada aos monarcas. Jin-woo dizia: esse mundo vazio, que não tem nada além de uma escuridão sem fim, é extremamente solitário se não houver nenhuma luta. Mais à frente naquele lugar, vemos Sun Jin-woo encarando o monarca da transfiguração. Jin-woo está com uma nova aparência. Seu corpo era o de um adulto e seus cabelos estão longos. Yogumonte acaba de ser derrotado. Seu corpo
corpo estava desaparecendo. O monarca, que foi o último sobrevivente na outra versão daquele mundo, agora foi o primeiro a ser caçado. Sun Jinwoo dizia: venci a minha batalha contra os monarcas e matei o monarca da transfiguração, que era o centro de tudo. Sung sabia que sem ele, os outros monarcas não conseguiriam criar portais tão grandes para ir para a Terra. Jinwoo dizia: então já fazem 27 anos desde que entrei na fenda dimensional. Parece que essa luta longa e irritante está finalmente terminando. Os únicos inimigos restantes são o Rei Dragão e seus soldados, o exército da destruição. Fico feliz que o tempo passe de forma diferente aqui dentro. Eu acho que apenas cerca de 2 anos se passaram na Terra. Encontrar todo mundo depois de 2 anos. Imagino como meus pais estão, o quanto a Jinha mudou. Será que eu deveria esperar ela crescer um pouco mais antes de explicar o que aconteceu? Enquanto na fenda dimensional Sun Jinwoo lutava por 27 anos, na Terra apenas se passaram 2 anos. Nesse momento, Belion se aproxima e diz: meu rei, terminamos aqui. Não há mais nenhum inimigo respirando. Sun Jinwoo entende, ele sorri e diz: certo, não vamos perder uma segunda vez. Ergam-se. À frente de Sun Jinwoo estavam Belion e Beru, porém de repente os mortos se erguem em forma de sombra e se juntam ao exército do monarca. Vemos vários dragões sobrevoando o céu vermelho daquele mundo. Este era o lugar governado por Antares, que esperava Sun Jinwoo em seu trono. Ele percebe que o monarca da transfiguração, Yogumunts, foi derrotado. Um dos dragões pergunta: devemos ir a um lugar mais longe de onde eles estão? Antares responde que não. Estou cansado de fugir. Vamos lutar contra ele aqui. O monarca das sombras é realmente incrível. Não esperava que ele fosse usar o cálice da reencarnação para voltar no tempo e pensar que eu te encontraria novamente vivo e respirando. Mas chegou a hora de um de nós dois descansar pela eternidade. De repente uma sombra surge na frente de Antares. Esse é Sun Jinwoo, o monarca da destruição dizia: eu sou Antares. Qual o seu nome? Segundo o monarca das sombras. Com longos cabelos, uma armadura e adagas negras nas mãos, os olhos do monarca das sombras brilhavam. Nesse momento ele diz seu nome: eu sou Sun Jinwoo. Tem mais algo a dizer? Antares responde que não. Nesse momento Sung avança a toda velocidade. Ele deseja destruir Antares o mais rápido possível. O monarca da destruição também se transforma. Com sua poderosa armadura, ele avança para o combate. O choque entre as lâminas dos dois monarcas mais fortes acontece novamente. Antares e Jinwoo medem suas forças. Ao redor deles, os dragões e as sombras se enfrentavam. No mundo real, 2 anos se passaram. Graças ao que uma vidente disse, toda a América se abalou. O Deus que irá trazer o caos logo cairá sobre essa terra. Essas foram as suas palavras. Mas normalmente, essa profecia não receberia atenção alguma. Entretanto, o problema era que Norma Selner foi a pessoa que fez essa profecia. Vemos Norma Selner que dizia: o Deus da morte cairá sobre essa terra, junto com infinitos soldados da morte. Não conseguiremos escapar da morte. Não há forma de fugirmos do Deus da morte. 2 anos antes, ela, que foi iluminada repentinamente, previu a morte do ditador norte-coreano, terrorista sequestrando passageiros, e também a quebra da bolsa de valores, devido à quebra da indústria governamental. Inúmeras profecias dela foram certeiras e a fizeram ser o centro de muitas controvérsias. E agora ela, de repente, disse que o mundo iria acabar. Claro que todos ficaram em choque, mas no dia seguinte, no céu de Seul, um grande portal, que foi chamado de buraco negro e cobriu quase todo o céu, apareceu. A profecia de Selner estampou as capas de todos os jornais do mundo. As pessoas estavam surpresas com aquela coisa no céu e de repente vemos uma quebra de dungeon e as pessoas gritavam: está abrindo, um buraco está se abrindo no céu. Porém as pessoas não conseguem ver, não tinha nada saindo daquele portal. Porém entre a multidão vemos uma sombra. Esse é Sun Jinwoo, que voltou para a terra. Mas com um buquê de flores nas mãos, vemos um homem que estava o esperando. Ele dizia: estamos felizes que voltou em segurança. Bem-vindo de volta, senhor Sun Jinwoo. Eu devo lhe chamar de Monarca das Sombras. Não esperava que você aparecesse na forma de um estudante do ensino médio. Sun Jinwoo recebe aquelas boas-vindas. Ele estava em sua forma jovem novamente e dizia: as pessoas poderiam ficar assustadas se eu aparecesse completamente barbudo. Não é ruim ter ao menos uma pessoa para me receber de volta. O homem, que na verdade era um dos governantes, dizia: nós realmente não pensamos que você conseguiria voltar depois de tentar cuidar de tudo sozinho. Mas agora mesmo vejo que seus passos carregam o peso de 10.000 soldados. Vemos os soldados das sombras da sombra de Sun Jinwoo. Ele dizia: tenho certeza de que não está aqui apenas para me dar esse buquê de flores. Que assuntos o enviado dos governantes tem comigo
comigo? O homem então responde: os governantes têm uma mensagem para você, o monarca das sombras. Pode ser uma conversa longa, deveríamos conversar em outro lugar. Sun Jinwoo diz que sim e responde que tem um lugar onde ele deseja ir. Sun Jinwoo vai para uma sorveteria. O enviado dos governantes pergunta por que ele quis ir naquele lugar. O monarca então responde: depois de ficar em um lugar onde não há nada por tanto tempo, é óbvio que eu iria querer algo doce. O que os governantes falaram? O enviado então responde: eles gostariam de lhe agradecer, como sempre. Sung pede para ele esquecer as formalidades. Tem algum problema? O homem responde que não. Na verdade, estou aqui porque todos os problemas foram resolvidos. Os governantes estão preocupados com seus poderes, que podem influenciar na direção do mundo. Como já sabe, o poder que você possui não é algo para o qual o mundo esteja pronto. Sung pergunta o que ele queria dizer com isso, e o homem responde: esse mundo sequer tem mana, é muito fraco. Por isso que, se estiver de acordo, estamos pensando se não se importaria em ir para o outro mundo, que esteja preparado para receber o seu poder. Os olhos de Sung começam a brilhar e ele responde: ao invés de fazer algo tão problemático como me mandar para outro mundo, também há a opção de me selar completamente. O homem responde que sim, isso é possível também. Sung então começa a emanar o seu poder. O enviado dos governantes se assusta. Jinwoo então dizia: agora que não tenho mais utilidade para vocês, estão tentando se livrar de mim só porque estão com medo do poder que eu possuo. O homem assustado responde: não, é claro que não é isso, por favor, leia isso. Ele mostra para Sun Jinwoo uma das reportagens sobre Norma Selner, que dizia: o deus da morte cairá sobre essa terra. Sung pergunta que matéria é essa. O homem então responde: antes de você voltar, Selner causou uma confusão com uma profecia. Quando você apareceu, ela não era uma vidente tão poderosa, mas depois de entrar em contato com o nosso mundo, a vida dela mudou. Sung falava: então está dizendo que minha existência fez isso mudar? O homem responde para o monarca que sim, é isso mesmo. Sung então pergunta: podemos falar sobre isso em outro momento? O enviado dos governantes agradece. Ele cumprimenta o grande monarca Sun Jinwoo e vai embora dali. Sung então dizia em pensamentos: se cada organismo vivo tem um propósito para a sua existência, então uma coisa é certa: eu que me tornei o monarca das sombras e impedi os fenômenos estranhos do mundo, e os monarcas com minha força completei minha missão. Já cumpri o meu propósito, mas uma grande quantidade de poder que já cumpriu com o seu papel é um saco de lidar, assim como os materiais nucleares que chegaram ao fim de suas vidas. Se for esse o caso, haverá muitas perguntas. Agora eu me tornei uma existência que esse lugar não precisa mais. Que sem sentido. Sun Jinwoo estava confuso. Será que ele realmente deveria ir embora daquele mundo? Qual seria o novo sentido de sua vida? Enquanto comia vários potes de sorvete, Sung tem uma sensação. Uma pessoa familiar passou pelo lado de fora daquela loja. O coração do monarca rapidamente bate mais rápido. Ele então sai correndo daquele lugar. E alguns metros à frente observa a pessoa que chamou sua atenção. Sun Jinwoo avista uma menina de cabelos loiros carregando uma bolsa. A garota dizia em pensamentos: mas o que foi isso? Quando foi que sorvete cheirava tão bem assim? Essa é Tia Rain, a amada de Sun Jinwoo. Em pensamentos o garoto dizia: a hora ainda chegará, a hora em que a pergunta se está tudo bem eu ficar nesse lugar será respondida. Porém, se houver um motivo para continuar aqui, então provavelmente seria que ainda há pessoas que eu amo neste lugar, e as pessoas que me amam ainda estão aqui também. Sun Jinwoo se lembra de sua irmã, Jin-ah, e sua amiga Sung Yi. Ele também se lembra de Baek, que agora é um bombeiro ao lado de seus amigos, Min Byung-gil, e seu irmão, que não perderam suas vidas nessa realidade. A mãe de Sun Jinwoo, que estava fazendo compras no mercado. Seu amigo Yo Jin-ho, que dormia no horário das aulas da escola. A antiga healer de Rank B e sua amiga Lee Jun-hee, que também é uma estudante. O Sr. Song Shi-yu, que está saudável e continua sendo um experiente mestre de Kundo. Os antigos caçadores que participaram do covil duplo e perderam suas vidas, agora viviam pacificamente e trabalhavam para sustentar suas famílias. Em contrapartida, os irmãos mafiosos Hwang Dong-soo e Dong-suk continuavam no mundo do crime. Choi Jong-in, que foi conhecido anteriormente por ser o soldado supremo, agora lidera uma empresa com as mesmas pessoas que eram membros da sua guilda no futuro, que desapareceu. O antigo caçador de Rank S, Ma Dong-wook, que continua praticando artes marciais,
Park Jong-soo, que foi o único caçador de rank A que era líder de uma das grandes guildas da Coreia, continuava sendo um prodígio do boxe. Lin Tae-gil, que era o antigo líder da guilda Ceifadores, agora era o motorista do idol Lee Min-sung. O pai de Yoo Jin-ho também estava bem, vivendo com sua família. Thomas Andre, que era o caçador mais forte dos Estados Unidos, agora morava com Norma Selner e ajudava ela a cuidar de suas plantas. Sung dizia: vou ficar aqui e encontrar outros motivos para permanecer aqui. Nesse momento vemos o chefe Wo Jin-chul, que seguia a carreira na polícia e era um grande detetive. Ele prende o assassino Kang Tae-shik. E vemos também o antigo presidente da Associação de Caçadores, que agora é apenas o grande empresário Go Gun-hee. Após se lembrar de todas essas pessoas, em questões de segundos, em frente àquela sorveteria, Sung continuava observando a garota que passou ali. E por algum motivo, Cha Hae-in se vira e olha nos olhos de Sung Jin-ho. Ele vai ficar na terra. Foi isso que ele decidiu. O tempo passa e somos levados até a base da força policial. Vemos o detetive Wo Jin-chul, que dizia em pensamentos: às vezes sinto que perdi alguma coisa. É uma sensação estranha, como se estivesse me esquecendo de algo importante. Mas mesmo que eu me esforce pensando, não consigo me lembrar se esqueci de algo. Quanto mais tempo passo pensando no que esqueci, maior fica o buraco em meu coração. Wo Jin-chul já era detetive há 4 anos e atuava no departamento de homicídios. Seu amigo pergunta por que ele andava tão preocupado ultimamente. Wo Jin-chul agradece o café e dizia em pensamentos: sim, é como dizem, não dá pra ficar preocupado se estiver ocupado, tenho que me concentrar no trabalho. Ele avista alguns homens na recepção daquele lugar. Eles estavam tremendo e Jin-chul pergunta o que estava acontecendo. Seu amigo então responde: bem, eles disseram que viram um monstro. Os homens, morrendo de medo, diziam: o monstro das sombras. Não, é uma sombra, uma enorme sombra saiu do chão e falou comigo, dizendo que se eu não me entregasse em 24 horas, iria me arrepender de estar vivo. Detetive, a culpa é toda minha, por favor me puna. Wo Jin-chul pergunta se todos eles viram o tal monstro das sombras, e os homens respondem que sim. Isso acaba chamando a atenção de Jin-chul, que pensava: como vou poder relatar algo assim? Um dos policiais fala para Jin-chul deixar seu assistente cuidar do relatório. Ele deve ir até a sala de reunião agora. Seu assistente aceita aquela tarefa e Jin-chul se perguntava o que eles queriam na sala de reunião. Ao chegar lá, ele fica surpreso. O chefe da polícia queria que ele liberasse os criminosos. O Jin-chul queria saber o que seu chefe queria dizer com isso. O delegado então responde: não é só liberá-los de qualquer forma, vamos soltá-los e analisar como se comportam durante 24 horas. O Jin-chul então responde: chefe, eles só falaram aquelas besteiras porque estão bêbados ou sob efeito de drogas. Essa coisa de monstros deve ser algum efeito colateral do uso de alguma substância. O outro policial então responde: os exames de sangue deles saíram limpos. Eu mesmo fui verificá-los no escritório nacional. Acha que existe algum sentido em jovens sem conexão alguma tirarem suas vidas depois de relatarem ter visto a mesma coisa? Recebemos ordem para pegar o que estiver por trás disso, mas até agora não tivemos avanço algum. Se usarmos o meu plano, podemos obter alguma pista. O chefe fala que para isso eles precisam criar a situação que acabou de falar. O Jin-chul pergunta o que deve fazer se algo realmente acontecer com eles. Os outros 2 policiais começam a rir e dizem: detetive Wo Jin-chul, você é o tipo de pessoa que acredita em fantasmas. Olha só, nosso querido Jin-chul é mais supersticioso do que pensei. O detetive dá uma risada sem graça e seu chefe dizia: não vai acontecer nada, detetive. Vamos levar os criminosos para um armazém abandonado e vigiá-los para ver o que acontece. Eles estarão sendo protegidos por um bando de detetives experientes. Então como é que poderia acontecer alguma coisa? Além do mais, digamos que esse tal monstro apareça, assim como esses caras estão dizendo. Se isso acontecer, não deveríamos ficar gratos? Bem, agora precisaremos de voluntários. Detetive Wo, se estiver mesmo incomodado com esse plano, já estamos de saída. Jin-chul diz que vai junto dos outros 2. Eles levam os criminosos para um galpão abandonado. Lá os criminosos gritavam e choravam, dizendo: detetives, por favor não, eu vou morrer mesmo. O policial se aproxima e diz: fica quieto, estamos no meio de uma investigação, para de falar que vai morrer, nós estamos aqui. Detetive Kim, quanto tempo falta? O policial responde que faltam apenas 10 minutos até o horário. Aquele lugar estava frio e Jin-chul percebe que de alguma forma o ar ao redor estava diferente. O detetive Kim então avisa que a hora chegou. Ao que parece, nada aconteceu naquele galpão. O criminoso se pergunta
perguntava por que nada aconteceu e o policial responde: ei, tem certeza que você não tinha usado alguma substância nova? Se me contar a verdade, posso facilitar as coisas pro seu lado. O homem estava suando frio. Ele diz que todos eles ouviram a mesma coisa. E de repente o Ojin se assusta. A sombra daquele homem começa a se mexer e ele grita: ei, tem alguma coisa aparecendo nas sombras. De repente os dois policiais são jogados para longe. Eles ficam desacordados. O criminoso chorava e tremia. À sua frente ele consegue ver alguém. Aquelas eram formigas gigantes feitas de sombra. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. As formigas das sombras aparecem na frente daquele criminoso. O detetive, o Ojin fica assustado. Ele dizia em pensamentos: os monstros realmente apareceram. Tem 3 deles. O criminoso começa a gritar de medo e as formigas das sombras avançam contra ele. Com suas garras afiadas, elas atacam e acabam com a vida daquele homem. Ele tem seus membros cortados e as formigas das sombras ficam cobertas de sangue. O detetive, o Ojin estava paralisado. O sangue espirrou em seu corpo. Jin começa a andar para trás e as formigas das sombras faziam um gesto. Elas devem ir embora. Jin então percebe que aqueles monstros pareciam estar sorrindo. Eles riam do medo de Ojin e enquanto desapareciam, o detetive dizia em pensamentos: não, o mais importante é como eu reconheci que o brilho no olhar delas era de alegria. É como se eu já estivesse acostumado com essa situação. Mas por quê? No outro dia, vemos um homem que dizia: muito bem, vocês fizeram um ótimo trabalho. O criminoso desapareceu e os detetives estavam desmaiados. Detetive Wo, e quanto a você, foi você quem chamou a ambulância, certo? Do que se lembra? Jin pede desculpas. Ele diz que quando recuperou os sentidos, seus amigos estavam desmaiados. Aquele homem então dizia: felizmente, os superiores ainda não ficaram sabendo, então vamos manter isso em segredo e diremos que vocês dois se feriram investigando uma facção criminosa. Entendido? Os homens aceitam aquela história. O Ojin estava em sua mesa. Ele quer descobrir a verdade por trás daquelas sombras. De repente, o garoto novato chega até ali e pergunta se Jin vai continuar investigando o caso. Jin diz que estava apenas checando novamente. O garoto pergunta se existem outros criminosos que se entregaram por causa de monstros das sombras em outros lugares. Jin responde que sim. Seu amigo fica surpreso. Mas o que? Do final de fevereiro até março, o número de incidentes criminais diminuiu consideravelmente. Jin pergunta se o garoto teria alguma explicação para isso. Ele fala que não era nada demais. Sua tia tem uma loja de livros e entre o fim de fevereiro e o início de março é a temporada de início do período letivo. Ela chorava porque a loja não dava lucros depois desse período. Parecia uma coincidência, não era nada demais. Jin fica pensativo e diz que talvez essa informação tenha ajudado. Nesse momento vemos uma escola. Os estudantes chegavam para assistir à aula e entre eles vemos um jovem. Este é Sung Jin-woo. Dentro da escola vemos o diretor, que chamava um dos professores e diz: nossa escola vai receber um garoto bem problemático. O professor olha a ficha do garoto e diz: o pai dele é bombeiro, a mãe uma dona de casa. As notas dele são boas e ele não parece ter nenhum tipo de problema, então o que seria? O diretor pede para ele ver as anotações embaixo. O professor então entende: esse garoto fugiu de casa por 2 anos, depois de se formar no ensino fundamental. O diretor pergunta se ele poderia lidar com esse aluno. O professor então dizia: ainda não sabe porque me chamam de serpente. Independente de quais sejam os problemas dele, pode deixá-lo em minhas mãos. Ele será muito bem educado. Esse é o professor Park Ji-soo, conhecido como Serpente. Naquele momento, os alunos novatos se reúnem no campo da escola. O professor pega o microfone e diz para os alunos: silêncio, quem fala aqui sou eu. Ele avista o garoto novato e diz em pensamentos: aquele ali é Sung Jin-woo. Não importa o quão rebelde ele seja, vou fazer com que se torne bem educado. Ele está usando luvas, que ridículo. Terei que despertar o dragão selado das chamas negras. O professor se aproxima de Sung e diz: ei, seu esquisito, quem te mandou usar luvas em um lugar como esse? O olhar de Sung Jin-woo fica sinistro. Seu olho brilha. Ao cruzar seus olhares, o professor fica paralisado de medo. Ele consegue ver aquela vasta escuridão que está dentro do corpo de Sung Jin-woo. Nesse momento, o professor desiste de olhar para ele e muda seu alvo para outros alunos. Ele se pergunta se aquilo era real. Berion conversa com seu soberano e Sung dizia: sim, pelo jeito vocês também já viram. Esse é um dos efeitos que eu causo neste mundo. A presença de Sung Jin-woo estava mudando a percepção das pessoas deste mundo. As aulas finalmente começam e enquanto os outros alunos conversavam, Sung Jin-woo estudava tranquilamente. De repente alguém se aproxima dizendo: ei, você é o Sung Jin-woo? Sou eu, o Yoon Ki-gil.
nós éramos da mesma turma no primeiro ano, você mora por aqui, eu me mudei no ano passado e, naquele momento, alguns valentões empurram aquele garoto. Eles tentavam amedrontar Sung Jin-woo e diziam: ei garoto, o que pensa que está fazendo? Por que está usando uma luva só? Tá querendo despertar o dragão selado das chamas negras? Um dos garotos começa a rir e Sung percebe que uma hierarquia já estava se estabelecendo naquele lugar. Um dos garotos manda ele tirar a luva. Eu quero usar também, ficou surdo? Tô falando com você, me responda. O que foi? Você tem alguma tatuagem estranha na mão esquerda? Nesse momento Beru dizia: meu soberano, se me permitir partirei esses vermes em 5 pedaços e os oferecerei todos a você. Sung não permite que Beru mate aqueles garotos. Jin-woo então retira a luva e mostra sua mão esquerda. Os outros garotos ficam assustados. A mão de Sung estava cheia de cicatrizes, uma ferida causada pelo monarca dos dragões Antares. Essa coisa não tem cura. Sung então pergunta: o que foi? É a primeira vez que vem algo assim? Os garotos ficam sem reação e dizem: nós só estamos brincando, porque precisa levar tudo tão a sério. Coloque essa luva de volta, vou ter pesadelo se ficar olhando por muito tempo. Beru fica furioso, mas Sung ordena para que ele não siga aqueles garotos. Eles estão em um ambiente pacífico, porém Sung utiliza um pouco de seu poder. Ele ativa o toque do dominador, criando assim um leve degrau invisível, onde os garotos tropeçam e caem no chão. Todos começam a rir e os meninos ficam envergonhados. Sung dizia para Beru que só fez isso porque achou que seria divertido, e isso acalma a formiga das sombras. O garoto que conhecia Sung Jin-woo começa a andar com ele pela escola e dizia: você mudou muito nos últimos 3 anos, nem ficou com medo de enfrentar aqueles caras lá, andou se exercitando? Sung sorri e ele responde que sim, ele treinou bastante. O garoto pergunta se ele pretende se juntar ao clube de atletismo. Sung responde que já tem um clube, que ele estava pensando em se juntar. Nesse momento vemos Choi Tae-won, o capitão do time de corrida. Ele dizia: vocês dois querem se juntar ao time de corrida? Sung responde que seria apenas ele, e nesse momento os outros membros do time aparecem e diziam: o que é isso? Alguém quer entrar no clube? Nunca vi alguém entrar aqui por vontade própria. Esse pirralho não tá para brincadeira. O capitão pergunta se Sung era algum tipo de talento dos esportes. Ele responde que não. O garoto pergunta se ele já treinou corrida durante o ensino fundamental. Sung responde que também não. Os outros garotos então diziam: esse lugar só aceita talentos dos esportes. Por que está tentando se juntar ao clube de corrida se nunca correu antes? Sung responde: tem uma pessoa que eu quero encontrar em uma competição. Em pensamento, Jin-woo se lembra de Cha-Rain. Ele sorri e dizia: ela deve estar na divisão júnior agora, mas tenho certeza que será capaz de correr nas regionais. Afinal de contas, ela era uma corredora muito talentosa antes de desistir desse sonho e virar uma caçadora de Rank S. Eu poderei me encontrar com ela novamente na competição de corredores juniores. O capitão diz que tem uma condição para Sung entrar no time. Tá vendo aquele cara ali? Ele é um corredor substituto que está no 2º ano. Ele também é nosso pior corredor. Acha que poderia ser pelo menos mais rápido do que ele para se juntar a nós? Sung observava aquele cara e dizia em pensamentos: ele pode parecer magro e tudo mais, mas ele tem coxas e calcanhares muito musculosos. Ele também exala confiança. Que mentira absurda. Sung aceita o desafio e vemos que um dos garotos dizia em pensamentos: como alguém que não reconhece o cara que ficou em 3º nas regionais do ano passado quer entrar no clube. O capitão ainda impõe uma condição: se Sung vencer, ele entra no clube, mas se perder, ele deve lavar a roupa dos atletas por 1 mês. Sung então aceita o desafio. Enquanto isso, na sala dos professores, uma professora se pergunta se o professor Park Ji-soo estava bem. Ele responde que sim e fala que vai fumar um cigarro. Enquanto fumava, ele observa a janela e vê Sung Jin-woo, que corria mais rápido do que todos os outros atletas da escola. Em pensamentos ele dizia: o que é aquilo? Por que aquele pirralho está correndo com um clube de corrida? Professor do clube de corrida, por que Sung Jin-woo está correndo com os seus alunos? O outro professor fica surpreso. Ele não conhecia aquele garoto. Fiquei sabendo que tinha um aluno novo querendo se juntar ao clube. Eles não puderam mandá-lo embora, porque o garoto se provou ser bem competente e estão fazendo isso agora para testar a energia dele. Essa é a 20ª volta de Sung Jin-woo. O professor ficou cansado de vê-lo correr. Park Ji-soo se perguntava: esse garoto não era um delinquente? Talvez eu tenha tido uma impressão errada sobre ele. Bem, vou ficar de olho nele agora. Isso provavelmente resolverá qualquer mal entendido que eu tenha tido. Porém, de repente, o professor
professor se assusta. Ele consegue ver uma vasta escuridão correndo atrás de Sun Jinwoo e se pergunta o que seria isso. Isso é alguma ilusão? Deve estar vindo coisas. Não tem como algo assim existir. De repente o homem vê Beru, a formiga das sombras, mais poderosa, aparecendo na janela. Beru emite um rugido e o professor começa a gritar. O professor do clube de corrida pergunta se Park Ji-soo estava bem e de repente o serpente perde a sua consciência. Igris falava para Beru: eu disse para você não fazer isso. Porém a formiga das sombras responde: aquele humano consegue nos ver mesmo assim, hein? Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comente o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.